Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Chihuahua. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito. Quiero respirar. Bom, gente, vamos começar falando sobre a independência do México. O processo de independência do México não foi um processo homogêneo. Pelo contrário, uniu grupos improváveis. Foi formada uma aliança com defensores da democracia do México, que eram os liberais, e com defensores da implantação de uma monarquia, que eram os conservadores. Esses dois grupos de perspectivas bem diversas uniram-se com o propósito de tornar o México independente e, depois disso, deixar que ele escolha por si mesmo o próprio destino. O processo passou por várias fases, contando inclusive com movimentos de guerrilhas. Revolução Mexicana. No México, o ano de 1823 marca o fim do governo de Agustín Iturbide. E abre um longo período de instabilidade com as disputas caudilhescas. O general Antônio Lopes de Santana sobressai, impondo-se a diversos governos. Várias vezes presidente, Santana aliou-se aos conservadores, sustentando-se no poder pelas forças armadas. A Igreja Católica e os grandes latifundiários também estiveram ao lado dos conservadores, sendo favoráveis a um governo centralizado. O avanço dos liberais mexicanos ocorreu quando, durante o governo de Santana, o Texas e outros territórios foram perdidos para os Estados Unidos. Desgastados, os conservadores não conseguiram conter a insatisfação popular e, em 1855, em meio a uma revolta popular, Santana era derrubado. Assumiram os liberais, liderados por Benito Juárez. Em 1857, o México adotava uma nova Constituição, cujos termos desagradavam, e muito, aos conservadores, à Igreja Católica e ao Exército, por ter extinguido os tribunais militares e eclesiásticos, o que retirava do poder esses grupos e fortalecia o Estado. Juárez, índio zapoteca, fora excomungado pela Igreja Católica, além de ter sofrido forte oposição dos conservadores. Em resposta, lançou mão das leis da reforma que promoviam a separação entre Estado e Igreja, suprimiu a cobrança de dízimos, implantavam a liberdade de culto e tornava o ensino leigo. Essas reformas provocaram uma guerra civil, a Guerra da Reforma, que durou 10 anos, que foi de 1858 a 1868. O governo de Juárez, em razão da crise gerada pelas disputas internas, havia suspendido o pagamento da dívida externa. Os maiores credores eram França, Inglaterra e Espanha. Esse fato foi utilizado pelos conservadores que, derrotados, pediram auxílio a essas nações para promover uma intervenção no México. Inglaterra e Espanha não cederam aos conservadores, porém a França de Napoleão resolveu atender tais apelos. O governo francês, apoiado pelos conservadores e clérigos, impôs uma monarquia no México, governado pelo arquiduque Fernando Maximiliano da Áustria. Liderados por Juárez, os liberais e patriotas travaram uma guerra de guerrilha contra a dominação francesa, contando com a colaboração dos Estados Unidos. Em 1867, expulsaram os franceses e executaram Maximiliano por fuzilamento. O Porfiriato. Porfirismo foi o regime do ditador general Porfírio Dias e que antecedeu a Revolução Mexicana. De 1876 a 1911, o México foi governado por Porfírio Dias, que ganhava eleições através de fraudes. Porfírio prendia seus opositores
e fez um plano para modernizar o país. Para isso, Porfírio procurou desenvolver o capitalismo. Não tinha preocupação com o social, e sim em beneficiar os mais abastados. O governo deu forças para que comunidades indígenas perdessem suas terras para os latifundiários e permitiu que empresas norte-americanas explorassem o México. Eram companhias de minas e de estradas de ferro. As empresas norte-americanas ganhavam fortunas, enquanto os trabalhadores tinham um péssimo salário e viviam em constante exploração, sem uma legislação que os protegia ainda. Então, gente, foi isso. Obrigado por ter assistido.